Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural, Nutristratos. Bom dia, Flor do Dia, tudo bem? Bom dia, Jô. Ótimo dia, tudo bem? E tu, como é que tá? Tudo certo, com esse sol lá fora, tá ótimo, né? É, né? Vitamina D para nós. Isso Minha aí, linda, tudo maravilhosa, vamos falar sobre Alzheimer, né? Vamos conversar um pouquinho sobre essa doença degenerativa. Pois é, e que há alguns anos atrás, não sei, né? Eu tenho essa sensação, a gente não ouvia falar tanto em Alzheimer. Houve uma crescente. Jô, na verdade o Alzheimer ele foi descoberto já em 1907, né? Então já tem uma história bem grande aí. Eu penso que a facilidade do acesso à comunicação hoje, a informação também dá essa impressão pra gente, né? Não é que não existia, provavelmente sim, já tínhamos casos, mas a gente não tinha tanta facilidade assim nas informações como nós temos hoje, né? Então acaba facilitando aí a nossa... Tanta informação, acaba dando essa impressão... Isso, acaba dando essa impressão de que, né, tá demais. Mas levando em consideração a nossa vida que a gente leva hoje, né, que acaba nos propiciando um pouco mais de estresse oxidativo, como a gente já conversou outro dia. Então, acredito que também acaba facilitando um pouco mais essa questão de doenças degenerativas, né? Não apenas o Alzheimer, mas tantas outras degenerativas que existem. Certo. O que pode levar uma pessoa a ter o Alzheimer? Então, Jô, existem diversas hipóteses. Ainda não existe alguma coisa que a gente possa afirmar assim, é isso, né? Tem uma causa específica. Então, assim, ó, várias hipóteses que os pesquisadores já levantaram. São doenças virais repetitivas, algumas deficiências de enzimas e proteínas, e exposição ao alumínio, né? Que é um metal tóxico. Então, são várias hipóteses, mas que não se pode ainda afirmar com certeza. Mas que já existem estudos e sim, pode ser que daqui a pouco, né, esses sejam causas que a gente possa afirmar que sim, possa levar ao Alzheimer, né? Mas temos os fatores de risco que a gente sabe que não tem mais o que a gente negar, né? Que é a questão da hereditariedade, né? A genética, ela pode facilitar o aparecimento do Alzheimer e algumas linhas levam também de que o gatilho emocional possa também desencadear. Então, bem provável que o gatilho emocional vai disparar a arma da genética, né? Aquela história que a gente sempre conversa aqui. E o envelhecimento, né, Jô? O envelhecimento é aquela coisa que a gente ainda não descobriu, a pílula da juventude. Vamos envelhecer, se Deus quiser, vamos envelhecer. E o envelhecimento, ele causa o envelhecimento das células, então pode levar ao Alzheimer. Existem 10% das pessoas com mais de 65 anos podem ter Alzheimer. E 25% com mais de 85 anos pode ter Alzheimer. Então, já temos essa estatística, né? E existem alguns casos precoces a partir dos 50 anos. São bem raros, mas existem. Então, assim, é uma doença degenerativa que ela altera as funções cerebrais, de memória, de linguagem, né? Ela degenera os nossos neurônios, ela atrapalha alguns neurotransmissores, em especial a acetilcolina, que é responsável mesmo pela cognição, né, pelas funções ali de memória, de linguagem, de aprendizado. Então, é por esse motivo todos aqueles sintomas bem conhecidos do Alzheimer, né, da perda de memória, da perda de capacidade, habilidade espacial, visual,
né, da dificuldade até de falar, de se expressar, de realizar tarefas simples, né, e daí por diante, porque o Alzheimer ele tem estágios, né, ele começa lá na forma inicial com aquelas alterações de memória, mas tem a fase terminal que o paciente vai acabar realmente no leito, dependente 100% de terceiros. Tu falaste ali no início, numa das causas, do que? Virais? Isso, infecções virais e exposição ao alumínio e deficiências de algumas enzimas e proteínas. O que seriam essas infecções virais? Não tem específico, infecções por vírus. Qualquer tipo de vírus pode desencadear, pode ser um alerta, digamos assim, né? Mas é hipótese também, né? O que eles estão estudando. Está levando a alguma conclusão que ainda não chegou, mas que pode concluir dessa forma também. Entendi. Tem um filme, eu não me lembro agora o nome do filme, que ele traz um caso de Alzheimer precoce, né? Eu não me lembro o nome do filme agora, mas é um filme bem, bem bacana, assim. Pois é, né, Lorela? Tu sabes, né, que eu, há alguns anos, a gente ficou sabendo que a minha mãe estava num processo inicial de demência, né, que é o processo realmente por onde começa e que não tem... Eu acho que a demência surge para começar a te preparar para o que vai vir. A verdade é essa. Porque ela só vai avançando, né? E não tem. Claro que o tempo que a minha mãe ficou comigo aqui, a gente tinha um neurologista muito bacana ele, assim, né? Eu aprendi muito com ele. E eu desenvolvi com ela algumas técnicas baseadas no que ele ensinou, né? Que nenhuma pessoa idosa, independente do que tenha ou que não tenha nada, que seja essas bênçãos aí, pessoas com 80, 90 anos, lúcidas, ativas, né? Bênção. Eu penso que todo mundo deveria envelhecer assim, sabe? Eu penso, né? Seria o ideal, né, Jô? E ele sempre disse assim, o idoso, ele tem verdadeiro pavor de perder a sua autonomia, né? Ele não... É uma tristeza imensa para ele perceber que ele está dependente das pessoas. Foi uma coisa assim que ele sempre me falou. Então ele disse assim, ó, sempre que vocês puderem fazer coisas com que ela sinta que ela ainda tem a independência dela, vai ser ótimo no desenvolvimento. Apesar de que a doença vai avançar, né? Ela ainda vai ter, a pessoa não esquece que, né, que ela tenha, não esquece, enfim, o seu orgulho, né, a sua individualidade e tal. E de fato, então eu sempre aplicava essas coisas assim, ó, no banho, né, eu auxiliava ela, mas tinha um momento em que eu deixava, agora tu lava o teu cabelo, né? Depois a gente tem que fiscalizar tudo. Mas eu fazia com que ela tivesse aquela autonomia, né? E ela teve muitos avanços. Por exemplo, ela detestava andar com o andador, né? Ela detestava aquele andador. E aí, aos poucos, a gente foi fazendo com que ela entendesse que ela não precisava daquele andador, né? Então, tem jeito, né? Da gente, sei lá, proporcionando ao longo aí do tempo uma forma mais digna deles viverem e não dependerem tanto, né, da gente. Mas o fato é que a doença avança muito, né? Hoje a minha mãe, ela está numa casa
muito bacana lá em Juí, na minha cidade natal, onde eu tive em março agora, conheci todo o pessoal lá, então realmente sim, um lugar onde a gente está tranquilo, que ela está realmente bem cuidada. Tem outros idosos lá com Alzheimer também, mas eu liguei até essa semana para ela, tipo assim, ela já me olhou, já me chamou pelo nome da minha irmã, que já faleceu, né? É uma doença, assim, realmente muito, muito triste, assim. Eu entro na onda, sabe? Eu me divirto, daí eu brinco com ela, mas enfim, né? Tipo assim, as minhas filhas, ela não lembra, né? Aí ela diz, tu já é vó? Eu, sim, mãe, eu já sou vó. E fazer o quê, né? Agora eu vou te falar, Lorela. A saúde da mulher, pensa, fez 89 anos, saúde física dela é excelente. Pois é por isso que precisa tantos estudos ainda, né, Jo? Apesar de tantos anos já que se descobriu, né, essa doença, mas ainda precisa realmente de muitos estudos para descobrir exatamente o que está causando, né? Existem já estudos de medicação para tentar controlar o avanço da doença, mas ainda não tem nada 100%. Então, realmente, a questão toda é a prevenção, né? Pois é. Aí entramos no ponto que eu queria falar contigo. Existe como a gente prevenir, por exemplo, o Zac, né, da Nutristratos, que já esteve aqui no programa com a gente, inclusive semana que vem a gente vai ter a alegria de tê-lo conosco aqui de novo pessoalmente, porque eu adorei conhecer o Zac, a gente já conversando com ele, já vi que ele tem um conhecimento muito grande, e eu relatei isso para ele sobre a minha mãe, e já no final do programa ele já disse assim, ó, ginkgo biloba pro resto da tua vida, toma ginkgo biloba todos os dias, ele disse para mim, o Zac. Então, eu te pergunto, existe como a gente prevenir o Alzheimer ou outros tipos de doença? Olha aí, ó. Obrigada, meninos. Olha aí minha mãezinha, ó. Aí, bonitona, né? Que legal. Sim, nossa, 89 anos. Tá muito bem, né, Jo? 89 anos. Linda foto. Obrigada, meninos. Ai, agora vão me fazer chorar esses guri aqui. Então, assim como o Alzheimer, que é uma doença degenerativa, a gente tem como prevenir através de suplementação e desse cuidado, né, com os exames e tal. No caso do alumínio aí que tu citaste, que é uma provável causa. Tem como? Então, Jo, como qualquer doença degenerativa e como qualquer doença também, né, como a gente já conversou, acaba tendo aquele acúmulo de radicais livres que acaba realmente deteriorando os neurônios e é onde acaba causando todos esses sintomas do Alzheimer. Então, eu trouxe para vocês aqui o que a gente precisa fazer? Combater os radicais livres. Porque isso é inegável. Qualquer doença degenerativa tem estresse oxidativo, tem uma explosão inflamatória que acaba levando realmente à autodestruição das células. O neurônio se autodestrói, entende? Por conta de grande quantidade de radicais livres presentes. Então, a gente tem que combater com os nossos hábitos de vida esses radicais livres, já para prevenção. E também durante a própria doença, né, Jo? Porque não existe um tratamento que vá curar, né? Ou não existe um tratamento medicamentoso alopático que vai frear a doença. Mas a gente pode auxiliar o nosso organismo a combater essa deterioração através de suplementação, de fitoterapia, de alimentação. Então, eu trouxe algumas coisas bem interessantes que a gente pode colocar em prática desde já. E também, se alguém tem algum familiar, algum amigo com Alzheimer, também pode conversar com o nutricionista, com o médico, neuro, farmacêutico, enfim, para incluir esse tratamento integrativo, digamos assim, juntamente, né?
Então, assim, Jô, primeira coisa, evitar radicais livres. Então, dieta. Evitar dieta hipercalórica, gordurosa. Evitar cigarro, álcool, drogas de abuso. Dar preferência sempre que possível para uma alimentação orgânica, né, por conta dos agrotóxicos, para realmente evitar a neurodegeneração. Então, os antioxidantes entram bem nessa questão junto com a alimentação. Eu trouxe 2 exemplos, que seria o chá verde e a uva. A uva é um ótimo antioxidante, muito poderoso antioxidante, né? Seja a uva como alimento, seja a uva como suplementação, o extrato da uva, né? Tá. Outra coisa importante, que até ontem, quando eu estava revisando para preparar o nosso conteúdo aqui, ainda comentei com meu esposo. Meu Deus, tudo acaba no mesmo lugar, ou começa, digamos assim, né? A função neurológica que o nosso intestino tem. Então, mais uma vez, o intestino, cuidar do intestino, evitar a inflamação intestinal e fazer a reposição da nossa microbiota. Porque tem ligação direta com o nosso cérebro. E o Alzheimer, ele também faz um declínio de outros neurotransmissores além da acetilcolina. A acetilcolina, que é responsável pela cognição, é o que é mais afetado no Alzheimer, né? Por isso que o paciente perde a memória, enfim. Mas também há um declínio de serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, a questão depressiva entra forte também com o paciente do Alzheimer, né? Ele não fica depressivo só porque ele está vendo que ele está perdendo a sua autonomia. Ele fica depressivo realmente bioquimicamente falando, porque realmente os neurotransmissores, eles começam a declinar. E mais, Jô, eu até anotei uma coisa bem importante que eu estudei. O Alzheimer, ele também causa prejuízo nas glândulas tireoide e adrenal. E o cortisol também auxilia na baixa da acetilcolina, que é esse neurotransmissor responsável pela cognição. Então, olha como a gente tem que cuidar de tudo mesmo, né? Ficar de olho em tudo. Tudo do mesmo. Além do intestino, então, terapia anti-inflamatória e antioxidante, que aí entra o ginkgo biloba, que o Ezaquiel te recomendou, porque o ginkgo biloba ele tem uma ação de melhora de circulação cerebral, consequentemente a melhora da oxigenação cerebral. Então, vai fazer com que as nossas células funcionem melhor, né? E a lecitina de soja também, que é um repositor de membrana, digamos, a lecitina de soja, para pacientes que podem utilizar a soja, né? Tem algumas restrições, alguns pacientes com restrições à soja, mas quem pode utilizar a lecitina de soja, ele serve também para proteger a membrana celular e evitar o ataque dos radicais livres. Na alimentação, bem interessante incluir louro, tomilho, orégano e alho, também com bastante ação antioxidante, o alho inclusive com ação antiviral, né? Os alimentos ricos em colina, que a colina é um ingrediente para formar o neurotransmissor acetilcolina, que é afetado diretamente lá no Alzheimer. Então, essa colina a gente pode encontrar nos ovos, na couve-flor, no brócolis, no salmão, por exemplo. O sono, que vai produzir a melatonina, que a gente já conversou aqui, que é um poderosíssimo antioxidante para combater os radicais livres. Então, fazer aquela higiene do sono. E outros suportes fitoterápicos para a questão dos transtornos de humor e depressivos. Aí pode entrar a camomila, a cava-cava, o hipérico e a valeriana. E um óleozinho essencial também eu coloquei aqui, eu sei que você gosta bastante, o óleo essencial de alecrim, que ele auxilia também na melhora das funções cognitivas, né? De concentração e foco. E, Jô, uma coisa que eu gostaria de falar, que tu comentou ali, que tu fazia com a tua mãe, né? De incentivar ela a ter uma certa autonomia, né? De levar ela a fazer, a praticar, justamente para tentar fazer ela continuar mais autônoma por mais tempo. O que acontece? Isso entra também na nossa prevenção, né? Porque a gente trabalhar o nosso cérebro, exercitar o nosso cérebro,
faz muita diferença depois. Tanto, Jô, que tem um estudo que mostra que tem uma relação direta também o grau de escolaridade com a prevalência de Alzheimer. Então, quanto menor o grau de escolaridade, maior a prevalência de Alzheimer. Então, quanto que a gente tem realmente que exercitar o nosso cérebro. E sabe por quê, Jô? Porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade que se chama neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade que o nosso cérebro tem de, quando uma célula está com algum problema, ela tentar buscar outros caminhos para fazer a função daquela célula que deu o problema. Entende? Então, quanto é importante a gente sempre estar exercitando o nosso cérebro, seja nós para prevenção do Alzheimer, seja um paciente, de repente, ali em estágio inicial, porque o nosso cérebro vai fazer isso, ele vai tentar procurar outras vias para manter aquela função que aquela célula que está ali com o problema não está mais fazendo, ou está diminuindo a sua função. Muito bem. Gente, é bastante informação, né? E fica aí o alerta, né? Eu tô sempre de antena ligada em relação ao Alzheimer. Obrigada pelas informações aí. Semana que vem, então, tu vai tirar umas fériasinhas, é isso, madame? Isso, vou dar uma descansadinha aí uns dias. E o Ezequiel, então, vai me substituir, vai aí visitar vocês e fazer um programa bem legal aí contigo. Ai, que bom. E aí, vamos ter que depois marcar pra te vir, né? Porque nós vamos ter cenário novo. Aí eu quero que tu venha aqui de novo. Eu já vi hoje, achei maravilhoso. Então. Já tô querendo ir aqui. O Zac vai conhecer antes que você. Vai. E férias é bom também, né? Férias é bom para prevenir o Alzheimer também, né? A gente precisa desestressar e diminuir os radicais livres. Estão dizendo aqui também que as atividades, né? Quebra-cabeça, memória e tal, ler, estudar, com certeza. A minha mãe sempre leu muito, né? Então, essas atividades com certeza ajudam muito também. Adélia Pécio tá aqui. A técnica do yoga do riso. Rir é bom para tudo, né? Minha linda, boas férias, bom descanso. Obrigada. Aproveite bastante. E ó, o teu marido é músico, não é músico? Quero trazer ele aqui no programa. Claro. Tá? Vou combinar que ele vai. Então tá bom. Tem um projeto bem legal aí para ele apresentar para vocês. Isso, vamos combinar depois. Um beijo, linda. Tá bem. Até a volta. Obrigada. Até a volta. Tchau, tchau. Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural Nutri Extratos.